Num mundo onde a tecnologia avançou de forma vertiginosa, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta auxiliar para se tornar uma presença onipresente na vida cotidiana. Sua integração se deu de tal forma que hoje ela não apenas controla sistemas de transporte, segurança e saúde, mas também influencia decisões éticas e morais que antes eram exclusivas do julgamento humano. Imagine, então, uma situação onde a IA decide quem deve viver ou morrer. Uma questão que desafia os limites da humanidade e revela as complexidades de uma ética automatizada. Nesse cenário, a inteligência artificial foi programada para administrar um sistema de saúde global, onde, diante de recursos escassos, ela precisa determinar quem recebe tratamento de emergência, quem será priorizado para transplantes e quem deverá, por razões de sobrevivência do sistema, ser colocado em lista de espera definitiva. A questão central é: qual lógica ela empregaria? E mais importante ainda, quais seriam as consequências de uma decisão tomada por uma entidade que não possui empatia, mas sim uma lógica fria baseada em algoritmos e dados? A primeira questão que surge é sobre a objetividade do sistema. A IA, em sua essência, é pautada por dados e regras pré-estabelecidas. Se ela fosse programada para otimizar a sobrevivência da maioria, ela poderia, por exemplo, optar por priorizar jovens saudáveis, que terão maior chance de recuperação e de contribuir para a sociedade no futuro. Essa lógica, embora eficiente do ponto de vista estatístico, levanta uma série de dilemas éticos profundos. E se uma pessoa idosa, com uma doença incurável, fosse considerada uma perda irreversível para o sistema? A máquina, ao calcular probabilidades, poderia simplesmente decidir que ela não vale a pena ser salva. Uma decisão que escancara a frieza de uma lógica que despreza o valor intrínseco de cada vida. Para piorar o cenário, essa decisão não é tomada por um humano, com sua capacidade de empatia essa que muitas vezes é carregada de subjetividades e emoções, mas por uma inteligência artificial que não reconhece o valor sentimental ou moral, apenas números e probabilidades. A lógica matemática, por mais perfeita que pareça aos olhos de seus criadores, revela-se incapaz de captar a complexidade do que significa um ser humano, suas histórias, suas relações e suas dores. Ao mesmo tempo, essa mesma IA poderia ser programada para seguir princípios de justiça social, tentando equilibrar fatores como classe social, raça, gênero e condição econômica. Porém, mesmo com essa tentativa de equalizar as oportunidades, ela ainda estaria refletindo uma visão reduzida da moralidade, uma visão que não consegue abarcar toda a riqueza das nuances humanas. Imagine uma comunidade pobre, onde uma criança sofre de uma doença grave, e a IA precisa decidir se ela deve receber um tratamento caro, que pode salvar sua vida, ou se deve priorizar alguém de uma classe social mais elevada, que tem mais chances de se recuperar por fatores externos, como acesso a cuidados complementares. Nesse momento, a máquina estaria operando com uma lógica que privilegia fatores objetivos, muitas vezes desconectados do valor individual e emocional, o que poderia reforçar desigualdades existentes. E se essa mesma inteligência artificial, ao longo do tempo, fosse alimentada apenas com dados históricos, perpetuando preconceitos e injustiças já enraizadas na sociedade? Essa possibilidade lança uma sombra assustadora sobre a sua autonomia, transformando-a em um espelho das falhas humanas, mas com o poder de decidir de forma impiedosa. Outro aspecto que merece atenção é o impacto psicológico e social de uma decisão de vida ou morte tomada por uma máquina. Para os humanos, a ideia de uma inteligência artificial decidir quem vive ou morre pode provocar um sentimento de impotência, de perda de controle sobre a própria existência. A sensação de que uma lógica impessoal, sem compaixão, está determinando o destino de alguém
cria uma angústia profunda, que pode gerar resistência, medo e até revolta. Há também o risco de uma desumanização, onde as vidas humanas se tornam apenas variáveis em uma equação matemática, desprovidas de valor moral ou emocional. Essa desumanização pode criar uma sociedade mais indiferente, onde a dor do outro é vista como um simples dado estatístico, uma consequência inevitável de uma lógica que visa a eficiência máxima, independentemente do custo humano. Por outro lado, há quem argumente que, diante de uma crise global, uma IA poderia, de certa forma, tomar decisões mais justas e livres de emoções que podem nublar o julgamento humano. Uma máquina, teoricamente, não se deixa levar por preconceitos ou por interesses pessoais, podendo agir de forma imparcial e racional. Entretanto, essa visão idealizada ignora que toda decisão ética está, de alguma forma, carregada de valores e de contextos culturais e sociais que uma inteligência artificial, por mais avançada que seja, ainda não consegue compreender plenamente. Ela reflete os valores de seus criadores, que podem estar inconscientes de suas próprias limitações e preconceitos, e que, ao programar uma IA para decidir quem deve viver ou morrer, acabam por transferir suas próprias falhas para uma entidade que, por definição, deveria ser imparcial. Assim, a questão central não é apenas o que a IA pode ou não fazer, mas quem a programa, quais valores ela incorpora e até que ponto podemos confiar em uma decisão que, na essência, é uma transferência de responsabilidade para uma entidade, sem alma, sem empatia, sem a capacidade de entender o que realmente significa uma vida. Num mundo onde a inteligência artificial decide sobre a vida e a morte, a linha entre eficiência e moralidade se tornaria cada vez mais tênue, desafiando as próprias bases do que significa ser humano. A possibilidade de uma máquina tomar essas decisões abre um campo de debates éticos, filosóficos e políticos que ainda estamos longe de resolver. Talvez, no fundo, essa questão nos force a refletir sobre o valor que atribuímos à vida, à justiça e à compaixão, e até que ponto estamos dispostos a delegar esses aspectos mais profundos da existência a uma porção de algoritmos e códigos. E enquanto essa reflexão não se resolve, fica a dúvida se a humanidade estaria preparada para viver sob o reinado de uma inteligência que, embora poderosa, carece de toda a complexidade, de toda a beleza e de toda a dor que fazem de nós o que somos. Num mundo onde a tecnologia avançou de forma vertiginosa, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta auxiliar para se tornar uma presença onipresente na vida cotidiana. Sua integração se deu de tal forma que, hoje, ela não apenas controla sistemas de transporte, segurança e saúde, mas também influencia decisões éticas e morais que antes eram exclusivas do julgamento humano. Imagine, então, uma situação onde a IA decide quem deve viver ou morrer. Uma questão que desafia os limites da humanidade e revela as complexidades de uma ética automatizada. Nesse cenário, a inteligência artificial foi programada para administrar um sistema de saúde global, onde, diante de recursos escassos, ela precisa determinar quem recebe tratamento de emergência, quem será priorizado para transplantes e quem deverá, por razões de sobrevivência do sistema, ser colocado em lista de espera definitiva. A questão central é: qual lógica ela empregaria? E mais importante ainda, quais seriam as consequências de uma decisão tomada por uma entidade que não possui empatia, mas sim uma lógica fria baseada em algoritmos e dados? A primeira questão que surge é sobre a objetividade do sistema. A IA, em sua essência, é pautada por dados e regras pré-estabelecidas. Se ela fosse programada para otimizar a sobrevivência da maioria, ela poderia, por exemplo, optar por priorizar jovens saudáveis, que terão maior chance de recuperação e de contribuir para a sociedade no futuro. Essa lógica, embora eficiente do ponto de vista estatístico, levanta uma série de dilemas éticos profundos. E se uma pessoa idosa,
com uma doença incurável, fosse considerada uma perda irreversível para o sistema. A máquina, ao calcular probabilidades, poderia simplesmente decidir que ela não vale a pena ser salva. Uma decisão que escancara a frieza de uma lógica que despreza o valor intrínseco de cada vida. Para piorar o cenário, essa decisão não é tomada por um humano, com sua capacidade de empatia essa que muitas vezes é carregada de subjetividades e emoções, mas por uma inteligência artificial que não reconhece o valor sentimental ou moral, apenas números e probabilidades. A lógica matemática, por mais perfeita que pareça aos olhos de seus criadores, revela-se incapaz de captar a complexidade do que significa um ser humano, suas histórias, suas relações e suas dores. Ao mesmo tempo, essa mesma IA poderia ser programada para seguir princípios de justiça social, tentando equilibrar fatores como classe social, raça, gênero e condição econômica. Porém, mesmo com essa tentativa de equalizar as oportunidades, ela ainda estaria refletindo uma visão reduzida da moralidade, uma visão que não consegue abarcar toda a riqueza das nuances humanas. Imagine uma comunidade pobre, onde uma criança sofre de uma doença grave, e a IA precisa decidir se ela deve receber um tratamento caro, que pode salvar sua vida, ou se deve priorizar alguém de uma classe social mais elevada, que tem mais chances de se recuperar por fatores externos, como acesso a cuidados complementares. Nesse momento, a máquina estaria operando com uma lógica que privilegia fatores objetivos, muitas vezes desconectados do valor individual e emocional, o que poderia reforçar desigualdades existentes. E se essa mesma inteligência artificial, ao longo do tempo, fosse alimentada apenas com dados históricos, perpetuando preconceitos e injustiças já enraizadas na sociedade, essa possibilidade lança uma sombra assustadora sobre a sua autonomia, transformando-a em um espelho de